Sr. Deputado Rui Prudêncio. Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados, já que hoje foi referido, na madrugada do dia 23 de dezembro de 2009, a região oeste foi violentamente assolada por ventos ciclónicos da ordem dos 220 km/h. Desde a primeira hora, e porque resido em Torres Vedras, que pude acompanhar todas as ações levadas a cabo pela Proteção Civil, assim como observar o número de prejuízos causados por esta intempérie. Todas as áreas de atividade foram afetadas, nomeadamente equipamentos sociais, rede viária, setor industrial e turístico, infraestruturas da EDP da Portugal Telecom. Mas o setor mais profundamente afetado foi o setor agrícola, com maior incidência no setor das estufas. Na área deste setor, e segundo o relatório da Associação Interprofissional da Horticultura do Oeste, esta intempérie destruiu total ou parcialmente cerca de 500 hectares de estufas. Este setor representa uma grande percentagem da produção de frescos do mercado nacional, assim como uma fatia significativa das exportações nacionais hortícolas para a Europa. Ao nível das comunicações e energia, a PT registrou a queda de 150 postos de telecomunicações e cerca de 30 km de linha. A EDP registrou a queda de várias dezenas de postes de alta e média tensão, assim como a destruição de vários quilómetros de linha. Como resultado destas avarias, vários milhares de oestinos ficaram sem energia elétrica e sem comunicações durante a altura do Natal, aos quais endereço aqui um abraço solidário. Senhoras e senhores deputados, perante tal cenário, poderíamos dizer que os acontecimentos se conjugavam para que tudo corresse mal e hoje estivéssemos aqui a criticar o Governo por não ter agido em tempo. Mas não, senhores deputados. O Governo e o PS estiveram presentes desde o primeiro minuto. O Sr. Ministro da Administração Interna e o Sr. Ministro da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas estiveram em reunião com as estruturas da Proteção Civil e com os agricultores às 16h30 desse mesmo dia, ou seja, 12 horas depois da intempérie. É verdade que todos os grupos parlamentares tiveram a oportunidade de visitar a região oeste e nós, oestinos, bem gostaríamos de os ter recebido noutras circunstâncias. Mas o que não gostamos é de ouvir declarações demagógicas e populistas sem o mínimo de possibilidade de serem implementadas. Ao contrário, o Governo, logo na primeira reunião com os agricultores, anuncia as primeiras medidas, objetivas, execuíveis, para os poder ajudar. Entre elas, a operacionalização da ação 152 do PRODER, estabelecimento do potencial produtivo, consiste na atribuição de 50% do valor de investimento a fundo perdido e que, em conjunto com a criação de uma linha de crédito com juros bonificados, reuniram da parte dos agricultores o acordo dos mesmos, sendo considerado pelas organizações do setor agrícola as medidas necessárias para repor o potencial produtivo da região. Mas não basta criar as medidas. É necessário que os apoios cheguem efetivamente aos interessados. E também aqui o Governo deu uma resposta em tempo útil, provando uma vez mais que a oposição está desfasada do tempo ao agendar este debate. Para dar seguimento e agilizar todo o processo de apoio aos agricultores, temos à data de hoje criados 2 postos de atendimento dedicados exclusivamente à informação e recepção das declarações de prejuízos e entregas de candidaturas de apoio, uma no núcleo de Santarém e outra na Junta de Freguesia de Atos Cunhados, no concelho de Torres Vedras. Sendo que neste em particular, e à data de hoje e a esta hora, já foram atendidos cerca de 100 de agricultores. Para além destes 2 novos espaços, foram reforçadas as salas de parcelário da região de Lisboa e Val do Tejo, com a abertura de 3 novos postos de atendimento, nas Caldas da Rainha, Abrantes e Santarém. E foi criada uma linha telefónica direta de informação na Direção Regional, para além da criação de um endereço de correio eletrónico específico. Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados, em todas as situações existe a regra e a exceção. E este evento não foge à regra. Se para a regra o Governo já deu as respostas necessárias, existem pelo menos 3 exceções que requerem do Governo medidas verdadeiramente excepcionais. Primeiro, um grupo de jovens agricultores que, tendo feito e terminado há pouco mais de 4 meses investimentos superiores a 1,5 milhão de euros, recorrendo exclusivamente ao crédito bancário, ainda não se viram reembolsados da percentagem devida pela respectiva candidatura ao PRODER. Ora, a percentagem do PRODER
mais os 50% a fundo perdido, não chegam para pagar o investimento inicial. E já têm de recorrer a um novo financiamento para começar tudo novo, sendo que ainda não realizaram sequer a primeira venda. Segundo caso, as autarquias locais, que viram as suas infraestruturas sociais, iluminação, rede viária, jardins e escolas parcial ou totalmente destruídas. Muitas delas já têm os seus orçamentos para 2010 aprovados e estão limitadas na sua capacidade indevidamente de acordo com a Lei das Finanças Locais. Encontram-se hoje na iminência de não poderem recuperar as mesmas. Terceira situação, as unidades hoteleiras, que situadas na orla costeira, viram as suas infraestruturas bastante danificadas, obrigadas a encerrar temporariamente e viram-se impedidas de cumprir compromissos já assumidos. Para estas três exceções, gostaria de saber o que é que o Governo tem planeado como resposta. Para terminar, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Senhoras e Srs. Deputados, gostaria de deixar aqui um desafio e um desejo. O desafio é para que todos os partidos representados nesta Casa, que em conjunto com os seus eurodeputados, possamos promover a alteração à percentagem prevista no PRODER para restabelecimento do potencial produtivo de 50% para 70% como medida de exceção. Por fim, Sr. Presidente, desejar-lhe a si e aos membros do Governo, às senhoras e senhores deputados e a todos os portugueses, um feliz ano novo, com vontade de construir um Portugal melhor para todos, tal como já estamos a fazer no Oeste.